Vamos começar aqui Aqui pelo... está uma resposta segundo o YouTube. Então, pessoal, hoje mais um desafio aqui do Code Wars, chamado dessa vez Good vs Evil, o bem contra o mal. Nada mais é do que um código onde tenta simular aí a batalha entre esses dois grupos, né, o bem e o mal. Você pode ver aí através das descrições que cada um desses grupos é composto por raças. Essas raças aí, ó, do primeiro grupo, que é o grupo do bem, é composto por hobbits, homens, elfos, anões, águias e feiticeiros. No segundo grupo, que é o grupo do mal, é composto por orcs, homens, wargs, goblins, uruk-hai, trolls e feiticeiros. Tá? Cada um desses grupos aqui, nesse código, a gente vai precisar determinar o que ele chama aqui de peso. Tá? Então, por exemplo, nesse grupo aqui do bem, os hobbits têm peso 1, os homens peso 2, feiticeiros peso 10 e assim por diante para os outros casos. Né? Assim como também, claro, no segundo grupo, onde você vai ter diferentes pesos também. Tá? Então, tá aqui, essa aqui é o exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai receber valores em dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o do bem e o segundo do mal. Ele explica aqui que dentro de cada um desses parâmetros vai ser uma string com os valores separados por espaço. Tá? Então, com base nisso, a gente vai multiplicar esses valores dados pelos pesos que a gente observa aqui em cada um desses itens, tá? Então vamos começar? Vamos começar aqui primeiro copiando o nome dessa função, tá? JavaScript. Chegando aqui no nosso querido VS Code, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um arquivozinho, como sempre, botar aqui o nome para ficar fácil depois de pesquisar, lá no Code Wars, Good vs Evil. Ok, muito bem. E vou pegar também lá no Code Wars o nome da função aqui. Vou pegar dessa forma aqui. Vamos só copiar Good versus Evil. Hoje vou criar uma arrow function. Então vou colocar aqui Good versus Evil e vou fazer dessa forma, tá? Essa vai ser a nossa funçãozinha. Lembrando que a gente vai passar dois parâmetros, né? O time dos bons, o time do bem e o time do mal, né? Good e Evil. Vamos também lembrar aqui de chamar através do console.log, ou simplesmente, vamos chamar diferente, vamos chamar simplesmente a função aqui, Good vs Evil, e vou pegar lá no Code Wars esses valores que estão aqui, para a gente já ver como é que vai ficando o nosso código, tá? E aqui eu vou fazer um console.log passando good e um console.log passando evil. Naturalmente não está imprimindo nada porque eu ainda não chamei o nosso quokka e ele vai passar a imprimir os valores que a gente está chamando aqui embaixo, tá? Nessa função. Beleza. Outra coisa que a gente vai precisar é pegar e criar as constantes logo de cara aqui. Duas constantes, né? Uma eu vou chamar de good way. Ok. Sendo que vai ser arrays, né? E cada um na posição desses arrays vai ser o valor dos pesos lá que a gente tem nas instruções. Então, o time do bem, eu vou pegar esse aqui, levar para lá, colocar aqui embaixo só como referência. E aqui cada uma das posições do array, ó. Então na primeira posição é 1, na segunda é 2, na terceira 3, na quarta 3, na quinta 4, opa, tem coisa errada, peraí, acho que eu errei aqui, 3, muito bem. Primeira 1, segunda 2, terceira 3, quarta 3, quinta 4 e na última posição, que seria a posição dos
feiticeiros aqui seria o valor 10. Beleza. Da mesma forma, eu quero criar aqui uma outra constante para o time do mal, né? Então, Evil Way. Muito bem. Também vai ser um array. E aí eu vou buscar lá os valores desse time, os pesos, né? O que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui embaixo como referência. E vamos lá, da mesma forma, né? 1, 2, 2, 2, 3, 5 e 10. Beleza. Então cada uma das posições do array, ó, está com os valores, ou seja, os valores não, os pesos de cada uma das raças dos dois times. O Good Weight e o Evil Weight. Os pesos do bem e os pesos do mal, né? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui nossa variável Good, está sendo passada como parâmetro aqui para nossa função, para nossa arrow function, e vamos fazer aquilo de sempre, né? Que eu gosto de fazer logo de cara, que é o split. E por que eu vou utilizar um split aqui, né? Porque veja bem, se eu simplesmente imprimir aqui a variável good, como está aqui embaixo, ele está mostrando que isso é uma string única com valores separados por espaço. Eu não consigo calcular dessa forma, né? Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que criar um array. O que eu vou usar agora? Eu vou usar um map, porque vocês viram que dentro daquele array tem strings ainda, né? Então eu vou usar um map para a gente fazer uma conversão para números, para ficar melhor da gente trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar cada um desses valores aqui, vou dar o nome de G, para a gente iterar nesses caras, tá? E vou fazer o que? Eu vou fazer um passe int em cima desse G, tá? Se eu colocar mais uma vez o console aqui, ó. Aliás, vamos fazer logo o seguinte, para ficar fácil. Vamos criar uma variável que é goods sum, que é a soma. O que eu quero fazer, na verdade, é uma soma desses valores do time do bem. E eu vou colocar aqui um console aqui direto. A gente já ir vendo o resultado aqui direto. Opa, log goods sum. Então ainda não tem nada, né? Mas veja aí que já tem os valores dentro do array, valores numéricos. Se eu tirar esse map, ó, o que vai acontecer, né? Vai colocar como strings, né? Cada um dos elementos está como string. Se eu colocar o map convertendo, ele passou para numérico, porque esse paciente faz isso, né? Então, beleza. Próximo passo agora é utilizar uma função chamada reduce, que conforme a documentação aqui tem alguns parâmetros que a gente pode utilizar, que o primeiro aqui seria mais ou menos como um previous value, o segundo um current value e o terceiro um índice, tá? Então vamos abrir aqui umas chavezinhas aqui. E o que a gente vai fazer com esses três parâmetros? Ah, faltou uma coisinha aqui no final, também tem mais um parâmetro, que é o valor inicial, que vai ser 0. Nessa soma, tanto para o time do bem como para o time do mal, a gente vai determinar que o valor inicial vai ser 0, né? Então, o que acontece? Esses três parâmetros aqui, o que cada um deles faz, né? Esse previous value é o valor anterior de cada uma das iterações, sendo que na primeira iteração esse previous value vai ser o valor 0, tá? Então vai ser o previous value, o valor corrente, ou seja, o current value de cada uma das iterações, ou seja, cada um dos valores do array, e o índice é a posição dentro desse array, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai usar um retorno. Lembrando por que eu vou usar o retorno aqui, porque eu estou abrindo aqui essas chavezinhas, né? Tá? Se eu não utilizar as chaves, eu não preciso do retorno. Eu posso fazer uma chamada direta aqui, ó, dessa forma, tá? Aí eu passo, por exemplo, previous value. Deixa eu eliminar esse cara aqui para ficar mais fácil de vocês verem, né? Previous value mais current value, por exemplo, tá? Se eu utilizar as chavezinhas, naturalmente eu vou ter que usar um
retorno aqui, tá? Beleza, vou fazer dessa forma aqui que eu acho mais fácil de entender. Beleza, primeiro de tudo, vou usar o Previous Value mais o Current Value. Não, porque que eu não posso fazer isso, né? O Current Value, eu tenho que pegar os pesos aqui do Good, que eu chamei de Good Weight, e chamar o peso conforme a posição do índice que eu estou iterando no momento, ó. Certo? Vezes quem? Vezes o valor que foi informado aqui na chamada da nossa função, tá? Então, se ele passou o valor 1, nessa primeira posição, passou o valor 1, eu vou pegar qual é o valor do peso 1 aqui, que é 1, né? E vou multiplicar 1 vezes 1, 1. No segundo caso, vou pegar esse valor aqui, 1 vezes 2, né? 1 vezes 2 vai dar 2. E assim ele vai fazendo, né? Cada iteração ele vai pegando o seu peso, multiplicando pelo valor. Então, peguei o peso e vou multiplicar pelo valor. Quem é o valor de cada iteração, né? É o Current Value, tá? Muito bem. Então veja que no primeiro caso aqui, ó, na linha 17, ele já me deu um resultado aqui de 23, tá? Então se eu pegar cada um desses valores aí e for multiplicando pelo peso, dá 23. Vou pegar essa mesma estrutura aqui e vou fazer também para o Evil. Vou chamar de Evil Sum. E aqui também no console, vou criar um outro console para mostrar o valor de Evil Sum. Certo. Por que deu errado aqui? Porque eu preciso mudar. Não é para ser 23, ó, conforme está aqui na linha 24. Porque é um dos perigos de copiar e colar, né? Aqui eu preciso mudar para Evil, né? E aí para ficar decente aqui eu vou chamar de I aqui e também. Ou E, né? Pronto. E aqui também não vai ser Good Weight, né, galera? Vai ser Evil Weight. Então a gente pode ver aqui, ó, que nas linhas 23 e 24, o total aqui do time do bem é 23 e o total do time do mal, na linha 24, é 25, tá? Então, deixa eu tirar esses outros consoles aqui que a gente já não está mais utilizando. Pronto, então tá aí, ó, o time do bem 23 e 25. Indo lá e olhando as instruções aqui do nosso desafio, ele fala que o retorno tem que ser dessa forma aqui, ó. O retorno, esse retorno aqui, se o time do bem vencer, good wins. Se o do mal vencer, é esse outro texto. E se for empate, esse terceiro texto aqui. Então eu vou colar aqui esses textos, copiar e colar, tá? Vamos colocar aqui no final. E o que eu vou fazer? Deixa eu eliminar só aqui. Ajustar aqui. Então tá aí os três textos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer assim, eu vou fazer um return. Eu vou fazer o seguinte. Se goods sum maior do que evil sum, good sum maior do que evil sum, significa que o time do bem ganhou do mal, né? Então vou devolver isso aqui. Se não, e aí vou fazer uma outra coisa aqui, que é o time do bem igual ao time do mal, a soma do time do mal, a soma do time do bem igual a soma do time do mal. Eu vou devolver quem? Eu vou devolver que não teve ninguém vitorioso aqui na batalha. Se não, vou devolver o último aqui, que é a vitória do mal, tá? Vamos ver se dá certo. Então, se o time do bem for maior do que o time do mal, ele vai dar essa string aqui, né? Dizendo que o bem triunfou sobre o mal.
tá? Se não, eu vou verificar se está igual. Se tiver igual, eu vou dar como... Eu vou botar aqui como empate, tá? Não teve vitória nessa batalha, nesse campo de batalha. Se não, significa que quem venceu foi o mal, tá? Vamos ver se isso aqui funciona, né? Muito bem. Se eu colocar aqui fora na chamada um console.log, vamos lá, a gente vai ver que o mal venceu o bem, né? Então vamos colocar um outro exemplo aqui, copiar aqueles exemplos que está aqui no Code Wars, copiar esse e vou colocar aqui dentro. E aí significa... o primeiro deu que o mal venceu o bem, né? E o segundo que o bem venceu o mal. Beleza. O terceiro, acho que ele tem um exemplo lá de empate, né? É para ser empate também. Então, vamos... E tá aí, ó. Não teve vitória aqui nesse último caso, tá? Porque somando os dois valores, né? 1 na posição 1 e o 1 na posição 1 também do outro time, como eles têm pesos iguais e os valores foram passados iguais, né? Então, então vai dar empate. Naturalmente, se eu mudar aqui o valor ou o peso, né? Vamos mudar o peso de um dos dois aqui, vamos botar que esse aqui vai ter agora o peso 2, né? Então significa agora quem vai vencer é o mal, conforme está aqui, certo? Vou deixar da mesma forma que está lá nas instruções, porque isso aqui para rodar no teste tem que estar com os valores exatamente iguais, né? Beleza. Vou tirar aqui esses consoles e a gente vai fazer nosso primeiro teste aqui. Tá? Copiando naturalmente até as nossas constantes e a nossa função. E vou levar lá para a solução. E vamos ver se a gente consegue passar aqui nos testes. Beleza. Passou no teste inicial. Vamos fazer uma tentativa aqui com mais testes. E ele passou em todos os testes, ó, conforme está aqui. Ó. Verificou se os empates estão corretos. Tem alguns testes aqui para quando o time do bem vence e quando o time do mal vence também. Então, beleza. Só uma coisa que está me incomodando aqui é que a gente poderia, de alguma forma, reduzir esse código. Porque vejam que tanto nesse trecho aqui da soma dos valores do time do bem como do mal é praticamente o mesmo código, né? Mudando apenas algumas variáveis e tal. Então eu vou construir uma outra função aqui. Como é que a gente construiria essa função para poder reaproveitar isso aqui, né? Vamos fazer assim, deixa eu ver. Como é que eu faria aqui? Good weight e evil weight. Vou botar get weight aqui. Get weight. Beleza. E aí vou pegar aqui essa estrutura, vou jogar aqui dentro, sendo que aí eu vou passar dois parâmetros aqui, né? Vou passar o array, mas eu vou dar um nomezinho melhor, né? Por enquanto deixar só array mesmo. Vou utilizar esse array aqui, que é o array de quem, né? É o array de goods. Ok, beleza. Primeiro vai ser o array de goods, depois o array de evil. Então aqui array, e também vou passar uma string aqui, o tipo, para saber se é do time do bem e se é do time do mal, porque eu faço as diferenças aqui, tá? Então aqui vou mudar esse G para A de array, beleza. E aqui, cara, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim. Se o tipo for igual a good, se o time for igual a good, eu vou
retornar o good rate. Posso até botar isso aqui numa linha só, né? Vou botar assim, que eu utilizo só uma linha, para ficar mais reduzido aqui nosso código, tá? E vou copiar essa linha aqui de novo. Se for igual a evil, eu vou ter que pegar naturalmente do peso do evil, né? Beleza, retornar ele direto. Beleza, tá tudo certo. Esse array aqui, o que eu posso dizer aqui, como é o nome dele? Deixa eu ver como é que eu poderia passar. Time. Time não. Team Value. Assim fica melhor, né? Beleza. E aqui eu pego e faço um retorno. Para quando ele fizer a soma aqui, eu já receber aqui embaixo. Então, vou eliminar isso aqui. Vou chamar aqui o getWay, passando o time good e passando aqui dizendo que é o time good. Beleza. E o de baixo aqui vamos apagar também e vamos chamar ele para cá para ficar legal. E vamos também chamar essa função getWay passando o time do mal e dizendo que é o time do mal. Tá? Então, team value is not defined. Certo. Aqui em cima eu esqueci de mudar o team value. Value. Muito bem. E aí, veja que a gente já deu uma reduzida aqui no nosso código. O que ficou no nosso código? A definição lá em cima da nossa constante de pesos. Vou até formatar dessa forma para ficar menor ainda o nosso código. Beleza. Ficou apenas a função principal aqui, essa daqui, e uma função para a gente obter os pesos, tá? Isso aqui é só um console, né? Para a gente fazer os testes. Então vou pegar agora esse carinha aqui de novo e ver se a gente não quebrou nada, né? Jogar aqui de novo. Vamos lá, tá aí, ó. Toda a nossa função. E vamos passar o primeiro teste aqui, o fundamental. E depois essa tentativa aqui dos 3 cenários. Tá aí. 3 cenários satisfeitos. É isso aí, galera. Terminamos aqui por hoje. Acho que esse aqui é o desafio de hoje. Bem bacana. A gente pôde introduzir aqui a ideia do que o Reduce pode fazer aqui por nós. Tá? Utilizamos aqui um map também. Foi bem interessante. É um desafio, não é muito difícil. É bem simples, na verdade. O mais difícil é entender o que eles querem da gente nesses desafios. Mas tá aí. Esse é o resultado, tá? Se você tiver alguma sugestão, alguma dica aí do que pode ser melhorado, tá, galera? Estou utilizando esse espaço aqui, como você sabe, para melhorar minhas habilidades em JavaScript. Até para participar de algumas entrevistas, eu acho que é interessante para você também, né? Geralmente as empresas passam alguns desafios desses e é importante a gente sempre estar praticando, né? E aí você escolhe a sua linguagem de programação de preferência, né? Tá? Então é isso aí, galera. Se você é novo aí no canal, não esquece de dar um like, se inscrever, tá? E compartilha aí com seus amigos. Sempre que puder, eu vou estar trazendo aqui alguma novidade no canal, tá bom? Então é isso aí. Um abraço e valeu! Até a próxima, hein? Tchau!